estou de volta aqui com o nosso CBN Vitória, nesta quinta-feira, hoje 28 de agosto de 2025, para trazer um tema que pode até parecer denso, né? Para todos vocês que estão nos ouvindo neste momento de agora, só que a partir do próximo ano ele vai passar a estar na nossa rotina, no nosso dia a dia, que é a discussão, gente, sobre o modelo tributário no Brasil com a aprovação da reforma tributária. O que muda de fato a partir de janeiro? Quanto que o consumidor vai perceber essa mudança na prática, no dia a dia? E também estados, federação, municípios. Como é que muda isso na logística, né, do negócio, da arrecadação, da atração de investimentos? Exatamente por isso que a gente inicia hoje, primeira de muitas conversas que teremos sobre a efetividade da entrada da reforma tributária em vigor. Os meus convidados estão aqui no estúdio. Você assiste a essa conversa através do YouTube de HZTS, também todas as nossas plataformas de interação, tem o aplicativo da rádio, tem o site da CBN e ouve a gente também, né, no Dial, e depois, logo depois, se quiser fazer download em podcast. Eu tenho o secretário de Estado da Fazenda, Benício Costa. Bom dia, Benício. Bom dia. E eu também tenho o secretário de Estado de Desenvolvimento, Rogério Salome. Bom dia, Rogério. Bom dia, Fernando. Tudo bem? Bom dia aos ouvintes. Prazer estar aqui com vocês. Eu é que agradeço. Benício, eu vou iniciar essa conversa contigo, até para os ouvintes entenderem, né, esse distanciamento que tem do debate que estava no Congresso para o dia a dia da gente consumidor. Onde é que efetivamente a reforma tributária vai fazer parte da nossa vida diária? Então, a reforma tributária ela vai começar efetivamente a partir de 2029, né, que é quando o tributo começa a ser cobrado. Entretanto, a partir de 2026, é o ano que vem já, né? Daqui a 4, 5 meses, a gente já vai ter uma alíquota teste, né, sobre o IBS. E nessa alíquota teste a gente vai poder mensurar a base de cálculo. Então, para as empresas, elas já vão começar a ter nos seus documentos fiscais eletrônicos a cobrança dessa alíquota teste, né? Mas é uma cobrança fictícia. Ela não vai efetivamente pagar o imposto, né? Vai pagar, depois vai ser um pagamento fictício, né, eletrônico, mas depois ela vai ter restituído esse imposto. Então, de forma ficta, ela vai estar simulando ali o pagamento do tributo, do IBS, e com isso a gente vai poder mensurar a base de cálculo do imposto, né, que hoje ainda é uma incógnita por conta da gente ter, tanto no ICMS quanto no ISS, que são os dois principais impostos, né, que estarão sendo extintos, com a reforma tributária, uma base de cálculo ainda um pouco subdimensionada, né, por conta de vários benefícios que a gente tem, tanto no ICMS quanto no ISS hoje, né? Então, assim, de forma efetiva a partir de 2029, né, mas de forma assim, ficta e de forma da gente também fazer uma simulação da base de cálculo a partir de 2026. Entendido. E aí, ó, você já deu um spoiler falando um pouco, né, da reforma tributária, ela prevê gradativamente a saída de cena do ICMS, que é o principal imposto de arrecadação estadual, e do ISS, que é o que alimenta hoje o investimento dos municípios, né? Tem também os tributos federais, os impostos, a PIS, COFINS, o IPI, né? Isso é gradativo, é até 2032, apesar de começar e as simulações acontecerem a partir de 2026 para o dia a dia aqui, ó, do micro, do médio e do grande investidor empresário do Espírito Santo, isso vai acontecer em etapas. Em etapas. Então, a partir de 2029, ela vai sendo gradualmente implementada, né? Os impostos novos, eles vão... O imposto novo, né? O imposto novo, o IBS e a CBS, ele vai sendo implementado gradativamente. Então, a partir de 2029, 10%, começa com 10%, né? A gente reduz 10% o ICMS e aumenta 10% o IBS e a CBS. Aí no próximo ano, mais 10%. Né? Aí quando chega no quarto ano, aí reduz tudo. Reduz o ICMS inteiro e aí já entra tanto o IBS quanto a CBS de forma ampla, né? E aí a partir de 2033, o imposto ele continua de forma ampla. E aí começa a transição federativa que a gente chama para os estados, né? Mas é um outro assunto. E é assim, quando a gente começa a discutir um pouco esse tema reforma tributária, as pessoas imaginam assim, isso está tão distante do meu dia a dia, né? A principal mudança hoje, a gente poderia explicar que a concepção do imposto, ela passa a ser de origem e passa a ser destino, Benício e Rogério. É isso? É isso. Na realidade, a gente está mudando o imposto hoje, ele é na origem, né? Ele é na origem. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando a gente vende, por exemplo, aqui do Espírito Santo, um produto para São Paulo, uma empresa vende daqui para São Paulo, ela paga o imposto para o estado do Espírito Santo, que é o estado de origem, né?
E se essa mercadoria ela continua circulando, ela vai seguindo essa metodologia. Sempre de onde ela está saindo é onde é feito o pagamento do imposto, né? E aí você tem um regime de débito e crédito, né? Quem está comprando recebe crédito e quem está vendendo fica com débito. E aí você faz esse abatimento na contabilidade. Uhum. A gente vai mudar essa metodologia, né? A gente vai mudar essa metodologia justamente para desonerar quem está no início da cadeia, né? Então, o imposto ele vai ser recolhido, vai ser cobrado agora sempre no destino, lá no final, lá onde está sendo feito o consumo, né? Então, por isso que a gente fala que o Estado do Espírito Santo ele tende a perder, porque é um estado com um mercado consumidor um pouco menor, né? A gente tem cerca de 4 milhões de habitantes. Por causa da população. Da população. O comparativo é a população. Exato. Então, a gente diz que vai perder justamente por essa mudança de metodologia de cobrança do imposto, entendeu? E toda essa cobrança, esse cálculo vai ser feito através do comitê gestor, né? Então, o ponto central é esse. A gente vai sair da origem e vai mudar para o destino. Então, quem está no destino, quem consome mais, teoricamente, tem um montante maior de imposto. A gente pode dar um exemplo prático para as pessoas poderem entender? Se a gente pegar um produto capixaba aqui, ó, café. Por exemplo, café. Não sei, se a gente for vender café para São Paulo, por exemplo, né? Para uma indústria, né? A gente tira o nosso café aqui, vende para essa indústria de São Paulo, e essa indústria de São Paulo vende o pó para um varejista de São Paulo, e esse varejista de São Paulo vende lá em São Paulo esse pó. O imposto vai ficar para São Paulo. Mesmo o café saindo aqui do produtor do Espírito Santo, né? Hoje não é assim que funciona. Mas olha quantos destinos você falou nessa frase aí. Podem ter mais. Assim, eu tô vendendo grão. Isso. Eu vendi o grão para um fabricante. Isso, para o fabricante. Ele moeu, ensacou. Esse aqui já é o primeiro destino? Vamos melhorar isso aí. Vamos supor que o fabricante de São Paulo venda para um supermercado em Minas Gerais. Né? Meu Deus, aí complicou. Isso. Já começou. Então esse produto saiu do Espírito Santo, foi ser moído lá em São Paulo, torrado e moído em São Paulo, ensacado. Aí o saquinho lá de café saiu da indústria de São Paulo, foi ser vendido no varejo lá em Minas Gerais. Minas Gerais é que vai cobrar o imposto que vai receber o imposto pago pelo consumidor que comprou esse saquinho de café lá em Minas Gerais. Mesmo o café tendo saído aqui do Espírito Santo. Hoje não acontece dessa forma. Hoje, quando o café sai daqui para São Paulo, para a industrial de São Paulo, o Espírito Santo fica com uma parte do imposto, né? Então, essa sistemática vai mudar. Agora, todo o imposto vai ser recolhido para quem estiver consumindo o produto. Ou o serviço, né? É o consumidor final. É o consumidor final. Exatamente. Que efetivamente ali ele pagar e consumir a mercadoria, né? Porque essa mercadoria pode ser para industrialização, como foi o caso ali do café indo para a indústria, né? Então, mesmo a indústria comprando o café aqui nosso, ela ainda não é a consumidora final. Então, ela também não vai poder, esse imposto também não vai poder ser recolhido por ela lá para São Paulo, no caso que a gente deu aqui do exemplo, né? Então, tem que ser consumo final. Tem 3 palavrinhas novas também nesse debate, né? É o IVA. E as outras 2, uma delas você já mencionou aqui também, que é o IBS e o CBS. O que significa isso para aqui, ó, bem didaticamente para os nossos ouvintes? O IVA é um imposto sobre valor agregado, né? E o IBS e o CBS foram 2 terminologias que a gente criou aqui no Sistema Tributário Brasileiro para distinguir o imposto de competência estadual e o imposto de competência federal. Na realidade, se a gente for ver a sistemática de tributação dos dois impostos, dos 2 tributos, tanto o imposto sobre bens e serviços quanto a contribuição sobre bens e serviços, que é o IBS e CBS, é a mesma coisa, né? Então a gente criou um IVA dual, fictício, né? Porque na realidade é a mesma coisa, na prática é a mesma coisa, mas simplesmente para dizer que uma é de competência estadual e outra de competência federal. Então foi isso que foi criado, né? Até para preservar as competências, né? Mas na prática a base de incidência é a mesma, né? Então, quando o contribuinte ele for pagar lá o imposto sobre um bem ou serviço, ele vai estar pagando a alíquota do IBS e a alíquota da CBS, sobre a mesma base de cálculo. Então, a operação ela vai incidir sempre IBS, CBS, IBS, CBS, sendo que um é do Estado e dos municípios, né, o IBS, e o outro da União, que é a CBS. Então, basicamente foi por isso que eles criaram essas duas terminologias, né? Juridicamente tem diferença porque um é imposto, outro é contribuição, mas na prática é a mesma coisa, entendeu? É igual a gente diferenciar a taxa de tributo, né? Todo mundo confunde, isso. Mas na prática tira de alguém. É uma definição mais técnica, jurídica do que na prática, efetivamente, você ter uma diferença na cobrança ou no valor. Na realidade, o que vai acontecer é que a União vai ter uma alíquota
e o Estado vai ter outra alíquota, junto com os municípios também com outra alíquota. A soma dessas 3 alíquotas é que vai gerar esse IVA, que na realidade é o IVA dual, né? Aí uma parte da alíquota referente à União vai para a União, né? E a outra parte referente à alíquota dos estados e municípios vai ser repartida entre estados e municípios. Então é basicamente isso que vai acontecer na prática. E essa divisão do bolo, ela é idêntica para todos os estados e municípios brasileiros? Não, aí vai depender da alíquota de cada estado, de cada município, né? Cada estado e cada município vai ter sua alíquota, né? Porque também é de competência dos estados e municípios poderem instituir suas alíquotas, né? Isso é uma outra confusão que o pessoal faz, né? Porque a gente fala em alíquota de referência, mas a alíquota de referência ela é só, como o nome já diz, uma referência para se manter a carga tributária no mesmo nível que a gente está hoje, né? Então o Congresso vai dizer assim, ó, essa alíquota de referência aqui é a alíquota que mantém a carga tributária no mesmo nível que ela está hoje, como se não existisse o IVA, né? Então, essa é a alíquota de referência. Agora, dependendo do que cada estado e cada município e a União fizer de alíquota, instituir de alíquota, a gente vai poder ter uma alíquota maior ou menor, né? Então, isso também tem que ser dito para a gente não confundir essas duas. E essa alíquota diferenciada, né? Rogério, é que entra aí o papel da atração do investimento ou não? Olha, eu acho que primeiro, só completando aqui o que o secretário Benício tem colocado muito bem, esse é um tema que, a princípio, parece ser mega confuso. Complexo. É uma sopa de letrinhas, é uma legislação nova, tem todo um temor, né, das pessoas, não sei o que é, para onde é que vai, o que vai acontecer. Eu acho que, só para dar uma clareada, é importante dizer que a gente vai entrar num processo agora de validação de muitas coisas que foram pensadas por esse comitê, né, e que estão sendo colocadas em prática para ter os ajustes. Então a gente vai entrar no que vem com o primeiro passo, aí vai até 2029 fazendo todos esses ajustes, não só de alíquota, de termos, de tecnologia, porque a gente muda a forma de recolher, né? Mas o importante, eu acho que assim, o importante de verdade para o consumidor final, que não é um contador, que não é um advogado, que não é quem vai estar no dia a dia trabalhando e operando isso, o importante é que essa reforma e esse novo modelo é um modelo que já basicamente é utilizado na maioria dos países desenvolvidos do mundo. Ele traz uma facilidade de entendimento. Hoje está difícil de entender porque é tudo novo. É IBS, é CBS, é IVA, é valor agregado. Mas na hora que a gente estiver rodando, de fato, lá em 2033, 1º de janeiro de 2033 é quando isso de fato começa a operar 100%. Se nada no meio do caminho, são 7 anos, acontecer de mudança, aí sim a gente vai ter uma simplificação, porque essa reforma ela tem como objetivo simplificar para o consumidor final, né, para o usuário ali final e também para quem trabalha neste meio do caminho. E obviamente quando a gente fala de atrair investimento, isso faz total sentido, porque uma das coisas hoje que os estados disputam quando vão atrair um investimento, uma indústria, você tem os benefícios, né? Você tem um custo, você tem um bocado de coisa que está na mesa. Quando você traz uma reforma dessa que vai simplificar, você já tem um nivelamento de custo de operação, o chamado famoso pedaço do custo Brasil, né? Que as empresas têm que ter, enfim, empresas muito grandes têm uma quantidade enorme de colaboradores, de contratos com bancas jurídicas, contabilidades, auditorias, consultorias, para poder entender essa complicação que é hoje tributos. É complicado mesmo, porque são centenas de milhares de tributos, de normas, de tal, que envolve o ambiente. A gente facilitando esse ambiente, a gente passa por um outro nível de discussão, que é, poxa, para onde é que eu vou levar a minha empresa? Para onde é que eu vou colocar o meu negócio? Para onde que eu vou ter aqui a oportunidade de desenvolver com mais qualidade a minha indústria, o meu serviço, o meu produto? E aí é que entra o desenvolvimento, a Secretaria de Desenvolvimento, o InvestES, que a nossa agência de atração de investimento, nesse cenário. Nós temos um Estado completamente organizado, que nos últimos 20 anos veio fazendo dever de casa. Diferente de muitos outros, né, ou da maioria dos estados da federação, a gente está preparado para poder atrair com um ambiente muito, né, sólido, com um ambiente muito organizado, para poder trazer essas empresas para cá. Muda um pouco o perfil de quem você busca para esse investimento? Por exemplo, em vez de eu atrair uma montadora, eu vou atrair um resort. Muda ou não muda?
Ou tudo é dinheiro entrando no caixa? Eu acho que não é nem tudo é dinheiro, nem tudo é oportunidade de gerar emprego e renda para a população. Porque todo o trabalho que o governo faz, no final do dia, é para que a população tenha a oportunidade de estar bem empregada, né, tendo a oportunidade de crescer e desenvolver, uma qualidade de vida, um ambiente seguro, saudável, com segurança, com educação. Essa é a função do governo, do Estado, que arrecada os tributos através da geração do empreendedor, do empresário, que é quem gera o dinheiro, né, e o governo administra para devolver tudo isso. Então, assim, a gente quer atrair todos os tipos de empresa, de indústria para cá, de negócio. Mas, obviamente, como muito bem disse o secretário Benício, o secretário da Fazenda, a gente, nesta nova configuração, o Estado tem 4 milhões e pouquinho, 200 mil habitantes no total. Então, a gente é um mercado consumidor pequeno. E isso não vai mudar, né? Então, a gente tem que atrair, melhorar a renda média do capixaba para que ele consuma mais aqui. A gente tem que atrair, por exemplo, fortalecer e atrair o turismo, porque as pessoas vêm para cá, consomem aqui, pagam serviços, pagam hospedagem, pagam passeios, pagam brindes, compras. Isso tudo está gerando o quê? Além dos 4 milhões e 200 mil capixabas, a gente está trazendo mais alguns milhões de turistas temporariamente que estão gerando a economia. E isso fortalece lá uma pousada, um restaurante, um receptivo. Então, isso tudo é a economia local sendo movimentada. Obviamente que a gente vai ter que ter uma visão para tudo aquilo que, de fato, gere e seja consumido aqui. Esse é um diferencial. Mas não tira da mesa e jamais as oportunidades de trazer grandes indústrias, grandes empresas, porque isso também agrega valor e dá oportunidade de ter emprego para os capixabas com maior valor agregado. Para consumirem mais. E com mais qualidade, sim, exatamente. Correto. Benício, eu acho que a pergunta que todo mundo faz é: com a reforma tributária eu vou efetivamente pagar menos imposto no Brasil? A ideia é essa, né? Porque a reforma tributária, no primeiro momento, ela vai causar um descompasso na economia, né? Mas não é um descompasso ruim, né? É como se a gente estivesse fazendo um rearranjo nas pecinhas, né? Estivesse reorganizando as nossas pecinhas tributárias ali. Então, alguns produtos eles vão, obviamente, ter um acréscimo na carga tributária e outros vão ter um decréscimo, né? Então, isso vai causar ali aquele rearranjo. Mas depois que isso estiver pronto, né? Já existem vários estudos que comprovam isso, né? A gente vai ter ali uma redução do custo de conformidade das empresas. As empresas elas vão ter um fôlego ali na parte tributária, né? Isso os economistas dizem que vai causar um incremento no PIB, né? Então, quando a gente aumenta o nosso crescimento, o crescimento do PIB, tudo aumenta, né? Basicamente, né? Aumenta a renda, né? Aumenta o bem-estar das pessoas, né? Então, a reforma tributária, ela está vindo junto com essa expectativa da gente melhorar o nosso PIB, a nossa produtividade do país, e com isso melhorar a taxa de emprego, melhorar a renda, melhorar, enfim, a vida das pessoas, né? A reforma tributária, ela, como o secretário Rogério bem citou aqui, ela tem aí um viés também de simplificação, né? O que na minha opinião, é o mais importante da reforma tributária. Porque a gente hoje paga o imposto e a gente não sabe quanto que a gente está pagando, né? Efetivamente, imposto. Você vai lá comprar um produto na padaria, um produto no supermercado. Ele vem em cascata, né? Ele vem em cascata, exatamente. Você não sabe. Até pra gente que quer dar receita, calcular é difícil. O que é imposto sobre imposto, são vários impostos juntos, sobre cascata, enfim. Então, é terrível para calcular isso aí. E o consumidor, ele está pagando aquilo e ele não sabe. Ele realmente não sabe. Né? Uma das mudanças é que ele vai ver na notinha dele, né, gente? Ele vai conseguir com o IVA, ele tem essa característica, ele é mais simples, né? O meu pacote de café lá. Pronto, você vai... Meu pacote de café custou 10, o imposto... Vai estar escrito lá como tem em vários países, né? 2,50, 2,70. Você vai estar lá, IVA, exatamente, tanto. E você está pagando X no pacote de arroz lá e de IVA você está pagando tanto. Então você vai ter lá, de forma bem clara, quanto que você vai estar pagando de imposto para os estados e para... os municípios. E né? O empreendedor vai ter claro também ali de forma mais simples, não, essa aqui é a parte do meu negócio e aqui é a parte... E aqui é a parte tributária. Pronto, e a ideia no futuro não é nem você pagar mais, é você na hora que pagar no caixa, a parte tributária já ir direto, splitar, que a gente chama de split payment, né? É a parte tributária já ir direto para o estado, para o município, para a União, e a parte que você tem que pagar
você paga realmente pro supermercado, enfim, para a loja ali. Diminui a sonegação. Diminui muito a sonegação. Se amarra, né? Se amarra, você já paga na boca do caixa ali, né? O cliente pagou lá. É como se fosse o Pix, ele só tem a continha exatamente. diferente. E não é uma novidade. Faz a divisão já cada um. Não é uma novidade. Hoje todo mundo vive isso. Quando você paga qualquer conta no cartão de crédito, né? Você paga uma conta no cartão de crédito, a padaria lá que você está falando. Então a gente foi lá, comprei o pão, eu paguei no cartão de crédito R$10. Quando o cartão de crédito recebe, ele vai receber ali R$9,50. Porque a parte, por exemplo, do que compete a administradora da maquininha do cartão, já fica ali preso. A mesma coisa vai acontecer com o tributo. Você vai pagar, a parte já vai ser. Isso facilita e tem uma coisa legal. Quando a gente fala que o tributo vai diminuir, é porque a gente olha só pela alíquota, né? E isso tem que olhar mesmo. A tendência, os estudiosos, os economistas estão falando que vai ter. Mas hoje no Brasil, quando a gente fala de tributo, a gente fala do conjunto que envolve o tributo, que é o custo para se calcular e entender. Então, se a gente começar a botar o custo que a gente tem que ter de pessoas, de gente, de processo e tal, mais o tributo, e fazer isso lá na frente, vai diminuir. Isso é com certeza, porque você vai ter uma tecnologia mais fácil, você vai ter uma forma de calcular mais fácil, então você vai ter que necessariamente precisar de menos mão de obra para te auxiliar nessa gestão louca que são os tributos. Ontem, inclusive, né, gente, esse debate está acontecendo abertamente aqui. Ontem a gente fez um debate inicial, né, envolvendo convidados desse debate da reforma tributária aqui na Rede Gazeta. Benício e Salom estavam aqui, né? E Abdo Filho, nosso comentarista, fez uma observação de um podcast que ele gravou com o Jorge Gerdau, e ele falou de quantas pessoas ele tinha para gerenciar o negócio dele, exclusivamente do campo tributário no Brasil, no México e nos Estados Unidos, né? E aí, para que os ouvintes entendam um pouco do que a gente está falando dessa dimensão, ele disse que no Brasil eram cerca de 100, né? 100 pessoas 140, só para administrar isso. Só para fazer o acerto ali, né? Isso, o que entra e o que tributária. sai. Nos Estados Unidos eu acho que eram 5 e no México uma pessoa, né? Então, você imagina o que é que isso tem de impacto no custo, porque isso faz parte, não diretamente da alíquota do tributo, mas faz parte de tudo que envolve você estar pensando no tributo enquanto está saindo do seu caixa para poder pagar aquele tributo. Tem que mudar os equipamentos de emissão de nota fiscal? A princípio não, né? A princípio a gente está trabalhando com sistemas assim que já estão hoje sendo utilizados, né, pelas empresas. E assim, uma coisa que é importante frisar é que na reforma tributária a gente vai precisar também de menos declaração do contribuinte, né? Hoje o contribuinte declara tudo para a Receita. Então, assim, isso gera um fator de erro muito grande para o contribuinte, porque é ele que faz, ele que tem que declarar, aí às vezes a declaração chega errada na Receita, aí a gente tem que retificar, muitas das vezes, às vezes o contribuinte é até multado, né, por fazer uma declaração errada. Então, assim, isso tudo vai acabar, porque toda a declaração do imposto vai ser feita pelo comitê gestor, né? O contribuinte só vai emitir a nota, a ideia é essa. Então, você vendeu e emitiu a nota. Essa nota eletronicamente já vai ser enviada para o comitê gestor, e lá no comitê gestor vai ser feita toda a apuração do contribuinte, né? E para onde vai o dinheiro, qual estado que vai receber, qual município vai receber. Então isso facilita muito para o contribuinte, demais, né? Você tira o peso da responsabilidade de ter que apurar o imposto das costas do contribuinte. Hoje ele declara o quanto ele deve à Receita Estadual. Você tira o peso das costas dele talvez errar ali na declaração, e joga esse peso todo para o Estado. Para o sistema, né? Hoje já existe. Esse comitê gestor é um sistema, né? Até para não é só um sistema, né? Porque não é um grupo de pessoas ali discutindo quanto vai para o Estado, Espírito Santo. É um órgão mesmo, é um órgão, como se fosse uma Secretaria de Desenvolvimento, Secretaria de Fazenda, mas que vai gerir todo esse acabouço tributário. Mas que nessa parte aí é um sistema que vai fazer essa inteligência. Vem lá. Eu acho que, de novo, não é nada que a gente já não faça. Hoje, a maioria das pessoas declara o imposto de renda automático, porque já vem pronto. Já vem pronto. Porque está tudo conectado. Então, o imposto de renda já vem pronto, ele vai lá, aceita. Exatamente, mais ou menos isso. Gente, eu vou dar uma paradinha para o Repórter CBN, eu volto em 1 minuto para as considerações finais. Os secretários de Estado da Fazenda e Desenvolvimento continuam no estúdio comigo, 1 minutinho só. De volta com o nosso CBN Vitória, os meus convidados aqui no estúdio conosco, transmissão ao vivo por todas as plataformas aqui da Rádio CBN. A gente está no Dial, está no aplicativo, está no site, está no YouTube, está também na rede social, né, Adalberto? @CBN Vitória.
Secretário de Estado da Fazenda, Benício Costa, secretário de Estado de Desenvolvimento, Rogério Salome. A aplicação da reforma tributária começa de fato a mudar a nossa vida, né? A partir de janeiro do próximo ano, há um longo período de transição, longo não tanto, quanto a gente discutia que quando ia chegar 2026, a gente está 3, 4 meses, né? Exatamente. Já está aí praticamente. E como que a gente tem que começar a se familiarizar com todas essas novas expressões, essa mudança de concepção de cobrança de tributo, e era isso que a gente tratava aqui nesse primeiro bloco, né? O Benício, inclusive, tem uma novidade para avisar os pequenos e médios empresários que estão nos ouvindo com muitas dúvidas, vocês vão abrir um canal a partir de agora. Isso, a Receita Estadual já abriu hoje, né? Hoje foi o primeiro dia desse canal, a gente tem lá no nosso site, www.cefaz.es.org.br, chama Receita Orienta, né? Nós estamos lançando hoje a Receita Orienta, que tem justamente o objetivo de tirar dúvidas especificamente sobre a reforma tributária, né? Então é um canal aberto a todos, quem quiser é só ir lá, se inscrever no canal, né? A gente também tem um grupo de WhatsApp específico, mas enfim, lá tem tudo explicadinho, lá no site da Receita Estadual, né? De forma que as pessoas que quiserem estudar, tirar dúvidas sobre a reforma tributária, enfim, conhecer um pouquinho mais sobre a reforma tributária, podem entrar lá, que estarão sendo ali bombardeadas com muito conhecimento sobre a reforma tributária, né? E é um canal para contador, para advogado, ou é para dono do negócio mesmo? Qualquer um que quiser entrar e conhecer sobre a reforma tributária, né? Seja ele advogado, contador, ou o próprio cidadão mesmo, comum, que queira entender um pouquinho mais sobre a reforma, saber como isso vai afetar a vida dele, pode entrar lá que a gente vai estar sempre discutindo e debatendo a reforma tributária, né? E gerando conhecimento para a população. Então é um canal que está sendo aberto hoje, né? Pela Receita Estadual e está disponível no nosso site também. Né? E a ideia é a gente começar agora, mas ir implementando melhores funcionalidades também, à medida que a gente for implementando a reforma tributária, né? Então, eu espero que esse canal possa aí gerar muito conhecimento para os capixabas e a gente possa contribuir para a gente poder desmistificar um pouquinho do que está sendo dito aí da reforma tributária, né? Eu acho que da nossa parte, a gente tem a ADERES, que é uma autarquia ligada à Secretaria de Desenvolvimento, que tem como propósito ali estar levando ao pequeno e médio, né, empresário, ao MEI, ao pequeno empresário, ao médio empresário, um conteúdo mais na linguagem mais coloquial, vamos dizer assim, falando mais a linguagem deles que estão ali na ponta e que vai usar como base de dados todo o trabalho que a Secretaria da Fazenda, que é o órgão oficial para a gente no que diz respeito à reforma tributária, a gente vai estar pegando isso aí nesta parceria e vai estar preparando aí cursos, vai estar preparando aí palestras, apresentações para levar lá na ponta para esse micro, pequeno empreendedor entender o que é que de fato na vida dele vai mudar, o que ele tem que fazer com a reforma tributária, e a gente acha que isso vai ajudar muito. Eu dei uma risada aqui, gente, porque o ouvinte, ele falou assim, a voz da Fernanda transmite tanta paz nesse tema reforma tributária. Mas é isso mesmo. Não, mas a gente tem que trazer informação para que eles possam ter paz nessa transição. E vamos fazer isso? Do limão limonada, que eu estou falando. Tá aí, tá dado. É um caminho sem volta. Não, e é para melhorar. Assim, a gente já passou, né? Acho que a gente já passou por muitas fases e muitas coisas na vida, né? Que são desafios. E esse é mais um, e a gente precisa entender, olhar, criticar, se dá para ajudar, não dá para ajudar, e seguir. O objetivo é simplificar, o objetivo é tirar da frente essa complexidade que é tributos no Brasil. Tem coisa para melhorar? Tem. O Benício faz parte aí do comitê, discute, eles têm aí reuniões e debates, né, sobre esse tema praticamente todo mês, e as coisas estão em movimento. A gente está falando em 1º de janeiro de 2033, a reforma está 100% em ação, né, acontecendo. Até lá tem época de teste, época de ajuste, época de validação, tem muita coisa que vai ser feita que vai dar mais transparência e vai dar mais tranquilidade para todos nós. O Hélio está sugerindo a gente falar sobre o cashback. Vamos falar aí de qual parcela da população vai ter cashback? Sim, uma parcela da população vai ter cashback, parcela de baixa renda, né? E o cashback é aquela questão de você estar recebendo uma parcela do imposto, né, na hora que você paga o imposto, né? Então você paga o imposto, mas depois você tem uma parcela daquele imposto sendo devolvida para você. Isso é o cashback, né? O cashback é uma forma mais eficiente da gente desonerar a parcela
da Justiça população de baixa tributária. renda, é isso aí, promover justiça tributária, né? Porque, por exemplo, vou dar um exemplo prático aqui. Quando você vai comprar um saco de arroz, o arroz ele é isento hoje aqui no estado de ICMS. Né? Você não paga nada de ICMS no saco de arroz. Mas se eu vou lá comprar um saco de arroz, eu estou usufruindo daquele benefício de não pagar nada de ICMS. E se alguém que ganha o salário mínimo vai lá comprar aquele saco de arroz, também está usufruindo. Então a gente chama isso não é muito justiça tributária, né? Porque uma pessoa de alta renda está indo lá comprar o mesmo saco de arroz que uma pessoa de baixa renda está comprando também. Então você está beneficiando as duas, tanto quem ganha muito quanto quem ganha pouco. O cashback não, o cashback justamente vai desonerar quem ganha menos, né? Então se a pessoa ganha menos e vai lá comprar um saco de arroz, ela vai ter lá uma partezinha que é referente ao IBS, no caso, sendo devolvida para ela em dinheiro, né? Ela vai ter lá um valorzinho que vai ser destacado na nota, e aquele valorzinho lá por mês, ou por quinzena, aí vai depender do sistema, né? Ela vai poder entrar ali, talvez, no site e sacar aquele dinheiro para ela. Ó, você comprou tanto de produto aqui que tem direito ao cashback, né? E gerou tanto de receita para você. Você vai lá e saca aquele dinheirinho, né? E isso aí para as famílias de baixa renda é algo relevante, né? Então, assim, o cashback ele traz essa justiça tributária, né? Ele torna o imposto menos regressivo, né? Que é o que a gente chama de regressividade, né? Então, dessa forma, eu acho que o cashback ele vem aí para também modernizar, né, a cobrança do tributo e ajudar também essas famílias de baixa renda, né? Que é um caminho, eu acho, né? Não só, né, no cenário mundial, quando a gente falou que praticamente, né, os grandes países já adotam o modelo de tributação no consumo, que é também de tributar as grandes fortunas, né? O próprio projeto de imposto de renda, agora que aumenta a isenção, também caminha nessa mesma linha. Né? Ó, tem um pedido do Simples, é o Valmir. Na verdade, ele traz um dilema dele, tá? E a gente pode falar do que muda no Simples, né, com a reforma tributária. Ele fala do pagamento do INSS, o teto máximo simples, a tributação, enfim, ele já chegou no limite lá, pergunta se vai ser alterado ou não, mas o que muda para quem é simples hoje? Não, basicamente, não muda muita coisa, né? A gente até falou sobre isso ontem na palestra que a gente fez aqui na Rede Gazeta. As empresas do Simples, elas pagam ali valores menores, né, de carga tributária em relação a cada tributo que eles estão pagando. E aí, com a reforma tributária, eles vão continuar pagando a mesma coisa, mas em relação àqueles novos tributos, né? Em relação ao IBS e a CBS, eles vão estar pagando ali um percentual menor. Isso se a empresa não quiser vender para quem precisa do crédito. Agora, se a empresa tiver que passar crédito, porque quem é do Simples não passa crédito, tá? Você compra para vender, e quando você vende com uma carga tributária mais barata, mas você também não tem direito ao crédito e nem a gerar crédito para outras pessoas, a não ser sobre aquela parcela que foi paga do tributo. Então é pouquinha coisa. Eles chamam de presumido? Isso, isso é um crédito presumido, que você passa para o contribuinte. Agora, na reforma tributária, as empresas do Simples elas vão poder escolher se ela quer continuar nessa sistemática do Simples ou se ela quer pagar o imposto, o IBS e a CBS de forma normal e fazer a apuração normal. Então, vai ser uma opção de quem está no Simples, né? Isso vai ser por período, né? Por ano, né? Então, todo ano a empresa vai optar, né? Esse ano eu quero pagar aqui pelo regime ordinário aqui do IBS e da CBS. Ela vai fazer como se fosse uma empresa ordinária. Vai pagar o IBS, vai pagar a CBS e vai emitir a nota e vai transmitir o crédito. Caso contrário, ela não, quero fazer a opção aqui do Simples, quero continuar do Simples, e aí ela continua apurando do jeito que ela apura hoje, da mesma forma. O que eu entendi aqui do Valmir, eu acho que ele não está nem vendo lá na reforma tributária. Ele está falando que hoje tudo subiu de preço. Praticamente os preços dobraram e o limite do Simples não se atualizou. Eu acho que é mais ou menos isso que ele está falando. Se há alguma expectativa de mudança? Isso depende do Congresso, né? Não depende do Estado. Isso não é competência do Estado, né? Muita gente confunde isso também, né? Toda a legislação do Simples Nacional é uma legislação nacional, né? Então, para se alterar o limite do Simples, a gente precisaria de uma alteração lá no Congresso Nacional, né? Então, basicamente é isso. Já existe no Congresso um debate, de ajuste, né? De ajuste. Uma solicitação de reajuste, né? desse limite do Simples, né? Isso. Mas aí depende de questões políticas lá do Congresso realmente para poder atualizar isso aí. Rogério, para finalizar, quais são os caminhos que você está buscando aí? O Rogério falou que estava doido para falar, mas não pode falar ainda. Eu acho que é legal passar uma mensagem para todos os nossos ouvintes de que a gente está no caminho certo, né? Nós temos condição hoje de atrair
novos investimentos, novas empresas, mas, acima de tudo, a gente tem uma super oportunidade de olhar para todo esse arranjo econômico que já está instalado aqui no Espírito Santo e conversar com esses empresários, conversar com esses empreendedores para entender quais parceiros, quais empresas seriam interessantes estar próximo dele, que hoje, por exemplo, uma empresa que está aqui compra um insumo para a sua produção de outro estado. E muitas vezes muito relevante para o seu processo. Então, a gente vai fazer um mergulho para entender essas necessidades e aí vamos atrás dessas outras empresas que já podem vir para cá com clientes, né? Além de todo esse ambiente, além de toda essa segurança, além do estado do Espírito Santo, né? A gente quer verticalizar a cadeia produtiva aqui. Para isso, uma dos mandatos do time do Invest ES, a gente vai sair em busca das empresas que hoje já fornecem para cá, para outras empresas que estão localizadas no Espírito Santo. Vamos sair para poder mostrar a potencialidade, os nossos benefícios, a nossa estrutura e convidá-los para estar aqui. Então tem um trabalho muito grande, mas é um trabalho que eu tenho certeza que vai trazer bons frutos, gerar emprego e continuar colocando o nosso Espírito Santo aí na vanguarda. Queria agradecer a vocês aí pela participação, viu? Obrigado. Muito obrigada. Muito obrigado, bom dia.